Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual vai ser o tempo aí que você vai estar ouvindo esse podcast do dia 21 de julho de 2020. Tá começando mais um Bola pro Mato podcast e juntamente comigo sempre ele, Lauro. Sempre um prazer, Zé Walter, e sempre um prazer ter você também de casa aqui na nossa companhia desse podcast Bola pro Mato. Vamos para mais um. Temos aí assuntos a falar e a gente aqui fala do que vocês quiserem também. Se quiser deixar no comentário o que a gente quer falar no próximo podcast, vocês que ouvem a gente aí, é sempre um prazer ter você como ouvinte aqui deste programa. É verdade, esse que é o melhor podcast de futebol do Brasil, né? Segundo nós mesmos, né, Lauro? Exatamente. Segundo nossas famílias também. Minha mãe gosta muito, por exemplo. Então é só isso que basta pra gente poder definir que esse é o melhor que existe, né? Exatamente. Mas vamos lá. A gente teve bastante coisa de futebol acontecendo aí nos últimos dias e também vamos ter no que vai acontecer aí nos próximos também. A gente tá aí com o futebol engatilhando, na verdade, a sua volta, né? Vamos começar falando do que aconteceu na terra do Lauro, porque teve alguns jogos, inclusive o Lauro foi um deles, de portão fechado. Ele comprou um camarote, né, ali do lado de fora do estádio para assistir o jogo. Vamos começar falando desse jogo. Coritiba venceu o Paraná por 1-0 e você tava lá, quer dizer, tava entre aspas, né, Lauro? Exatamente, né? A gente dá nosso jeito isso aí, né? Quando não dá para entrar no estádio, como ainda não, que no Paranaense não dá para entrar como jornalista, né? Quem tem canal no YouTube, site, essas coisas. Então a gente tem que assistir de fora do estádio. Então, dei uma olhadinha aqui no Google Maps, vi que tinha um hotel ali perto do estádio e falei, deve ter vista, né? E fui. 14º andar, R$90 a diária do hotel, não consegui nem patrocinado ali, paguei mesmo pra ficar 2-3 horas ali e assistir o jogo ali do hotel. Mas beleza, a visão era um pouquinho longe, mas era uma boa visão, dava pra ver praticamente todo o campo ali, só não dava pra ver um pouco do gol aqui de cá, da Curva Norte, quem conhece a Vila Capanema ali onde fica organizada ali a Fúria Independente. E acabei, inclusive, não pegando o gol do Coxa. Foi nesse gol de cá. Fiquei o jogo inteiro assistindo ali um joguinho bem fraco ali de Coxa e Paraná, poucas chances de gol. Primeiro tempo eu peguei o ataque do Coxa no gol de lá, e segundo tempo eu peguei o ataque do Paraná. E o gol saiu justamente no segundo tempo que o Coxa atacava pra cá, né? Então não deu pra pegar o gol, não deu pra pegar muito lance, mas foi uma experiência diferente pra caramba, muito bacana aí. E o pessoal tá gostando lá no YouTube também, os comentários estão positivos lá desse vídeo. Esse vídeo, mais um vídeo aleatório pra conta, né, Zé? Mas pelo menos foi confortável, né? Pudesse deitar ali na cama, comer um salgadinho. Podia ficar exatamente. Tinha um frigobar. Tinha uma cervejinha ali, mas como eu tava dirigindo, não bebi. Mas, ele trouxe um fandangão de casa, trouxe ali uma bolachinha de morango, aquelas passatempo. Trouxe uns amendoinzinhos, um chazinho, tomando ali na sacadinha. Cara, e a sacada ali tinha um parapeito baixo que, meu Deus do céu, tava me dando até eu vi, cara, mal ali. Me deu agonia só de ver, cara. Imagina tá ali mesmo. Tava me dando um ruim, cara. Fiquei em pé ali os primeiros 10 minutos. Falei, não, deixa eu pegar uma cadeirinha aqui. Sentei ali, fiquei na altura do negócio ali. A altura do olho, ficou na altura do negócio. Falei, melhor, que vai que não dá pra ser o último vídeo do canal, não. Vou botar lá, como é que é? Morri assistindo um jogo do Paranaense, olha no que deu. Exatamente. Seria um bom vídeo, né? Faria sucesso. Família do cara que posta o vídeo. Que horror, né? Já bateu na madeira aqui. Ai, que maravilha. Bom, esse jogo aí foi válido pelas quartas de final, né? Do Campeonato Paranaense. Tivemos outros jogos aqui, vitória do Operário para cima do Cianorte, vitória do Cascavel para cima do Rio Branco, e teve um detalhe interessante nessa vitória do Cascavel, que eu acredito que foi o que deve ter ajudado também o Cascavel ir melhor. Venceu por 3-0 o Cascavel. Por que, Lauro? Fala o que tinha de errado com esse time do Rio Branco. Então, né, cara, Rio Branco, um time que eu já gravei jogo também lá na estradinha da cidade aqui de Paranaguá, né? Quem não conhece aqui, a cidade de Paranaguá fica no litoral paranaense, aqui fica cerca de 100 km de Curitiba, e Rio Branco aí é dessa cidade. Também tem um porto bem famoso, né? O Porto de Paranaguá, acho que é o segundo porto aí, o segundo maior porto do Brasil, né? Somente perdendo para Santos.
E tem um time bem bacana, Rio Branco, uma torcida bem bacana também, um estádiozinho legal. E eles tiveram que jogar em Ponta Grossa, já começou aí a história, né? Tiveram que jogar cerca de 250 quilômetros aí da sua cidade, né? Vieram aqui pro interior do estado, aqui para Ponta Grossa, onde fica o Operário. Então jogaram no estádio do Operário, também aí que tá na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, o Rio Branco aí, né, por toda conta da pandemia, teve que dispensar vários jogadores aí. O Rio Branco sempre sofre aí com questão financeira, muita dificuldade para pagar o salário dos jogadores. E aconteceu que o Rio Branco jogou este jogo aí com apenas um jogador no banco. E esse jogador era goleiro. Ou seja, não ajudava muito. Se qualquer jogador do Rio Branco nesse jogo tivesse machucado, ou tivesse, deu cãibra no cara, era um a menos, era como se fosse uma expulsão. Se o cara, sei lá, tivesse uma diarreia antes do jogo, aí ia ter que jogar, ou jogava com diarreia, todo cagadão, ou ficava com a menos em campo. E o terceiro detalhe, não bastasse isso de ter apenas um goleiro no banco e um reserva só no banco, o terceiro detalhe é que o Rio Branco jogou com um vereador de centroavante. Então tivemos aí o vereador o jogador aposentado, Ratinho, que estava há 4 anos sem jogar, que agora exerce o cargo de vereador lá em Paranaguá, jogou aí de centroavante e incrivelmente jogou bem. Foi um dos destaques aí da partida, teve boas chances aí para o Rio Branco, mas que não deu certo. O Rio Branco acabou perdendo de 3-0 para o Cascavel. E meus queridos, estes são os campeonatos estaduais. Esse é o Campeonato Brasileiro aí em plena pandemia. Os campeonatos aí, né, nacionais aí, os campeonatos estaduais em plena pandemia, jogados aí com um vereador de centroavante com apenas um jogador no banco de reservas. Tá, mas explica melhor, ele foi contratado só por causa da pandemia ou já tinha sido antes? Na verdade era o seguinte, ele tinha acertado com o Rio Branco e ia ocorrer uma homenagem para ele no final do estadual. Antes da pandemia foi acertado isso, que ia ocorrer uma homenagem, porque ele é um jogador histórico do Rio Branco. Ele jogou em vários times do Brasil, não chegou a jogar em time assim de grande porte, mas jogou assim, teve passagens boas por times de média expressão. E ele encerrou sua carreira no Rio Branco há 4 anos atrás, só que não teve nenhuma homenagem para ele. Não sei nem se encerrou no Rio Branco, na verdade, mas ele encerrou sua carreira de jogador há 4 anos atrás. E o Rio Branco fechou uma homenagem com ele esse ano, então inscreveram ele antes da pandemia para entrar ali em um jogo, provavelmente no último jogo do Rio Branco no campeonato ali, para ele jogar, sei lá, 5 minutos finais ali, para ser aplaudido pela torcida e receber essa homenagem aí por ser um jogador histórico. Só que por falta de jogadores, por ter somente um goleiro no banco de reserva, por conta da pandemia, teve que utilizar ele como titular. Então um cara aí que não jogava 4 anos atrás, jogou nos 90 minutos da partida aí contra o Cascavel, e dá pra dizer que o vereador, né, foi titular do jogo aí, porque hoje o trabalho dele é ser vereador e não jogador. Que beleza. O outro jogo, o Atlético Paranaense empatou fora de casa com o Londrina em 1-1. E aí na verdade essa semana, né, já amanhã a gente já vai ter definição de alguns jogos, que aí que definem os classificados aí para a semifinal do Campeonato Paranaense, né? Nesse final de semana a gente também teve outros jogos acontecendo aí, que aí estão, né, a maioria dos campeonatos aí já meio que já estão decididos, né, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália também, né, se eu não estou enganado, também já temos a definição, né, Lauro? Me ajuda aí. Na Itália ainda não. Na Itália ainda não. A Itália ainda tá é o único campeonato europeu de grande expressão que ainda tá aberto, né? Entre o Juventus, se não me engano, acho que até deixa eu ver aqui o segundo deixa eu ver a tabela aqui do campeonato italiano. Mas a Juventus lidera, mas é com pouca folga. O Juventus ainda tem a chance de ser, né, ultrapassado pela Inter ali, mas é muito difícil, né? Faltam 4 jogos, teria que perder os 4 jogos. Tem a Atalanta também, a Atalanta que tá com 71, mas é bem difícil, né? Muito difícil mesmo. Mas ainda dá, né? Vai que ocorre essa zebra aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas é interessante, né? É interessante essa Atalanta, né, Lauro? Um time que de fato era pequeno antes, né, não assustava muito, agora muito bem na Champions, muito bem no campeonato italiano, que loucura, né? Então, para quem torce para time pequeno, sempre acredite nos seus sonhos, né, Lauro? Exatamente, a Atalanta é a grande surpresa da Champions League, né? Da temporada inteira, acho que no mundo é o principal time de destaque.
essa Champions aí que pode ter um campeão inédito, né? Tem um lado aí das oitavas e das quartas de final tá sendo disputado por times aí que nunca ganharam Champions League, né? Que é caso de PSG, caso de Atalanta. Então, quem sabe o Atlético de Madrid também que tá desse lado. Então, quem sabe esse ano aí possa ter um campeão inédito e não seria uma surpresa para mim se talvez o PSG, Atlético de Madrid, até mesmo o Atalanta chegasse aí numa final da Champions esse ano. É verdade, o PSG tá jogando nesse exato momento que a gente tá gravando esse podcast, já tá 2-0 pra felicidade da minha aposta, que eu apostei no PSG, muito obrigado. PSG, Neymar, já Botou fez quanto? gol. Botou quanto? Ah, botei pouquinho, botei acho que R$10, vou Só ganhar pra brincar. R$2 de lucro. Só pra dar uma brincada. Mas é interessante. Daqui a pouco a gente também já vai ter a volta da Champions. Mas quem volta amanhã, na provável data que você vai estar ouvindo esse podcast, é o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que tá de volta. Mesmo aí, não sei, né, se deveria realmente estar voltando, né, e tudo mais, aquela discussão maravilhosa, mas já que tá voltando, vamos falar sobre. A gente vai ter diversos jogos acontecendo amanhã. Amanhã, no caso, pode ser hoje pra você, né? Quarta-feira, dia 22 de julho. Pode ser ontem, pode ser anteontem, pode ser uma semana atrás, um mês. Você pode estar ouvindo esse podcast daqui a alguns anos. Espero que ele tenha decolado, né? Esteja com milhões de visualizações. Será? Pode ser um marco histórico, pode ser ali o comecinho do... Como é que dizem? Foguete não tem ré. Ou pode, né? Se ele cair lá do céu. Pode ser. Pode ser que daí aí não é ré, daí é o fim dos tempos, né? Aí, se ele cair, um foguete cair na Terra aí, ferrou tudo. Maravilhoso. Bom, é tipo a extinção dos dinossauros. Grandes analogias aqui no podcast Bola pro Mato. Maravilhoso. Bom, a gente vai ter o jogo que abre, né? Um jogo maravilhoso entre Ituano e Ferroviária no Canindé, às 16h30. Um pouco mais tarde na Arena Barueri, Ponte Preta em Novo Horizontino, às 19h15. Também nesse mesmo horário, Santos e Santo André. E mais tarde, já vamos começar com tudo logo com um derby entre Corinthians e Palmeiras, às 21h30. O Corinthians aí com alguns problemas financeiros, o Palmeiras aí um pouquinho melhor, mas também nem tanto, que agora perdeu o Dudu, né? Mas, Lauro, o que esperar desse jogo? Já para começar com fogo no parquinho, literalmente, né? Corinthians e Palmeiras logo de cara para retomar aí as atividades do futebol paulista. Exatamente, um jogão de bola, né? Para quem tava com saudade do Campeonato Paulista, é um prato cheio, né? Acompanhar o derby, o principal derby de São Paulo, entre Palmeiras e Corinthians. E um jogo que pode ser decisivo também, né? O Corinthians que tá brigando aí tanto por classificação, tanto contra o rebaixamento. Então, um jogo aí que pode mudar a vida do Corinthians, pode definir já, caso o Corinthians, né, empate ou perca, o Corinthians aí vai tá eliminando suas chances de classificação e vai estar sofrendo bastante também contra o rebaixamento, né? Então a torcida do Corinthians aí, quando começou o ano, jamais esperaria alguma coisa dessa, né? Brigando aí até as últimas rodadas do Paulista para se classificar e, além disso, para ser rebaixado. Então é um jogo aí que, como os corintianos cantam no estádio, é o jogo da vida, né? É o jogo da vida que o Corinthians não é brincadeira. Então não vai ter torcida no estádio, mas a pressão vai ter a ser igual ou maior como se tivesse, porque vai pegar fogo em Itaquera esse derby. Imagina, né? Porque o Corinthians, ele tá com... Deixa eu ver a pontuação aqui. O Corinthians tá com 11 pontos, né? Então, existe uma pequena possibilidade do Corinthians aí... como é que é o rebaixamento no Campeonato Paulista? Ele é os dois piores, é isso, né? Eu não sei, mas existe... O Corinthians, ele pode tanto acabar sendo rebaixado, quanto ele pode se classificar e ser campeão, né? Isso aqui que é uma maravilha do Campeonato Exatamente, Paulista, né? É uma beleza, né? Vou até pegar a tabela aqui, mas se não me engano são os dois rebaixados, E o que pode decidir também é justamente o clássico, né? Então, pode ganhar do Palmeiras e ter uma sobrevida, né? Um novo recomeço, se classificar e tudo mais. Mas se perder, pode ser o começo do fim, o time ser rebaixado, né? Então,
Muita coisa estará em jogo, né? Inclusive, vamos torcer que o coronavírus não esteja no jogo, porque quando o campeonato daqui de Santa Catarina foi retomar, o coronavírus estava no meio do jogo, porque teve jogador infectado e tudo mais, né? Uma maravilha, né? Uma maravilha, uma beleza. Uma delícia, né? Que é o futebol catarinense. Mas, falando sobre o futebol paulista ainda, né? Vamos ter o derby. A gente, na quarta-feira, 21h30. No dia seguinte, às 15 horas, vamos ter Água Santa e Mirassol. E no mesmo dia, às 17h30, Inter de Limeira e Oeste na Arena Corinthians, né? Olha só que jogo maravilhoso. Muito aleatório, né? Arena Corinthians, Inter de Limeira e Oeste. Aí... Tudo aleatório, na verdade. Tem jogo no Canindé, tem jogo do Guarani na Vila Belmiro. É uma beleza, tá? Tudo carnaval completo, né? Aí, para fechar, quinta-feira, 20 horas, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. E às 20 horas, São Paulo e Bragantino. Quer dizer, Red Bull Bragantino, né? Porque a gente não é que nem as mídias aí que ficam não querendo falar o nome real, né, do negócio, né, Laura? Aqui a mídia é verdadeira, né? Exatamente. Aqui a gente fala as opiniões aí que acha. E é o melhor podcast do Brasil. Não tenha dúvida disso. E é isso aí. No final de semana a gente não vai ter nenhum jogo assim, então vai depender um pouco na realidade de como vai ficar esses jogos agora, né? Por exemplo, tem a situação aí do Corinthians, né? Se o Corinthians perder pro Palmeiras vai estar numa situação complicada, vai enfrentar o Oeste no domingo. E o Oeste aqui, deixa eu pegar como é que tava, na verdade, a situação do Oeste. O Oeste vinha bem, entre aspas, né? Tem a mesma pontuação, na verdade tem menos pontos que o Corinthians. Só que a questão é que no grupo do Oeste, né, ele estaria classificado e o Corinthians não, né? Então é interessante ver essa questão dos grupos do campeonato paulista que vai ser retomado. Deixa eu pegar um tópico aqui que eu li também sobre o Paratiba, Zé. Vai fundo. O gol foi do atacante Robson, o gol do Coxa. E ele comemorou a bola aqui por baixo da camisa, né? Aquela comemoração clássica que o pessoal bota, fazendo a chupetinha na boca, né? Botando ali o dedinho na boca, né? Como chupeta, e a bola ali na barriga, né? Como se fosse grávida, né? Alguém tivesse grávida. Uma comemoração clássica de quem será papai, né? No entanto, a mulher do jogador não tá grávida. E ele explicou que foi apenas uma forma de vibrar com o gol. Ou seja, ninguém entendeu nada. Acho que nem ele entendeu por que ele comemorou dessa forma, então só pro pessoal de casa também ter essa questão aí, além de ter sido, né, esse belo Paratiba aí, contou com esse 1-0 do Coritiba, teve essa bela comemoração aí do atacante Robson, que comemorou como se a mulher estivesse grávida, só que ela não está. Olha só, que maravilha, né? Bom, e também um dos fatos mais importantes que aconteceram nos últimos dias, né, foi a saída do técnico Jorge Jesus, que está de malas prontas aí para... Malas prontas não, ele já foi, né, para Portugal e tal. Não é mais técnico do Flamengo. E agora o Flamengo busca um novo treinador. No momento que a gente está gravando esse podcast, ainda estamos na fase de especulações. Mas e aí, Laura, como é que você viu essa saída do técnico Jorge Jesus da equipe do Flamengo? Eu acho que era previsível, né? Quando começaram as especulações, era previsível essa saída de Jorge Jesus. E o que pesou muito foi a família dele, né? Tem toda a família lá em Portugal, onde sempre morou. Ele gosta muito da cidade de Lisboa, ele, né, já treinou tanto Benfica quanto Sport. Ele é o ídolo lá, a torcida já tá recebendo ele com faixas lá. Enfim, o carinho dos benfiquistas com ele é muito grande. E isso pesou muito, né? Por mais que ele estivesse feliz aqui no Flamengo, estivesse ganhando tudo, enfim, estivesse com o time também muito bem, tivesse vários jogadores ali à sua disposição de muita qualidade, ele decidiu ir pra lá, né? E tá querendo levar jogadores junto, hein? O negócio não tá fácil. O Flamengo ainda tem que, além de perder o seu técnico, pode perder suas principais peças ali, né? Bruno Henrique, Gerson, enfim, mas isso aí ainda são especulações. E inclusive eu vi até uma matéria ali um vídeo, na verdade, do canal Pilhado, né, o Thiago Asmar, lá no YouTube, ele disse que o Bruno Henrique até deixou de comprar uma casa que ele estava negociando aqui no Rio de Janeiro por conta da proposta do Benfica. Então o negócio tá quente aí nos bastidores.
Não se sabe o que vai acontecer e agora o Flamengo tem que ir em busca de um técnico à altura, né? Que vai ser complicado. Mas é bem provável que vai ser um técnico estrangeiro, né? Muito difícil o Flamengo contratar um técnico brasileiro aí para repor o Jorge Jesus. Será? Talvez o Abel Braga. O que tu acha do Abel Braga de volta no Flamengo, Lauro? Foi um período complicado, né? Mas técnico brasileiro eu acho muito difícil. Eu acho pouco provável que o Flamengo... Eu acho que a principal opção do Flamengo em técnicos brasileiros seria realmente o Renato Gaúcho, né? Mas eu acho que nesse momento ele não vai sair do Grêmio. E eu acho que seria a terceira opção do Flamengo, talvez. Então, vai buscar ir no mercado internacional, que tem grandes nomes aí. E o Flamengo, com certeza, vai estar disposto a pagar grandes valores, assim como fazia com o Jorge Jesus, para trazer um técnico à altura. Existem vários técnicos que estão sendo especulados, né? O mais próximo aí era o Jardim, ele que foi campeão aí pela equipe do Mônaco, né? Ele, na verdade, foi o único treinador que nos últimos 9 anos conseguiu tirar o título do PSG, do campeonato francês. E é interessante, né? Existem outros treinadores aí que também estão sendo especulados, como, por exemplo, o Rafa Benítez, né? E entre outros que estão aí no mercado, mas de fato o Flamengo quer um técnico estrangeiro para tentar, né? Porque virou meio que uma moda, né? Também querer técnico estrangeiro. Tentaram aqui contratar outros portugueses que acabaram não dando muito certo, como por exemplo o Gesualdo no Santos, o Augusto Inácio no Avaí. O Augusto Inácio no Avaí mesmo, eu que acompanhei aqui de perto, foi ridículo. Muito ridículo. Ai, meu Deus, que época. Parece até que faz anos que isso aconteceu, mas faz 5 meses, né? Essa pandemia que... Meu Deus do céu, não aguento mais. Ô Lauro, um fato interessante, né? Do Flamengo foi campeão, foi o Rafinha ali zoando bastante com a questão do Gatorade. Eu acho que esse tem que ser o espírito, né? Não tem que se irritar muito com zoeira, né? Tem que estar certo ele, né? Foi chamado ali de distribuidora de isotônico e foi lá e distribuiu o Gatorade pra galera, né? Ele tá sendo... O pessoal pegou bastante no pé dele, vários memes aí nas páginas de futebol. Ele levou na esportiva, né? Isso que é bom, tem que levar mesmo, dá pra se estressar com esse tipo de coisa. O Rafinha é muito bom jogador, um jogador de uma qualidade excepcional aí. E levou na esportiva, tem que ser assim mesmo, tem que levar com bom humor aí digamos assim, os memes da galera aí tem que ser levados à boa. Até porque aquela famosa frase, né, que todo mundo fala, ela é muito levada, ela é muito real, né, se ficar puto é pior. Então é melhor levar na esportiva mesmo. Levar na esportiva e tá tudo certo. Bom, hoje, novamente, falando o nosso quadro aqui de experiências futebolísticas. Lauro, traga aí um TBT aí de alguma experiência futebolística em estádio aí que você teve recentemente. Deixa eu pensar que agora foi pego de surpresa aqui. A gente faz tudo assim, galera. Tudo na surpresa, não tem pauta, é só chegar e improvisa aqui, galera. Aqui improvisar. Aqui a gente fala besteira mesmo, fala os negócios que o que pensa vem na hora, não tem nada de programado. É loucura. É o jeito irreverente aqui do Bola pro Mato, exatamente. Deixa eu pensar aqui numa experiência boa que eu tive. Deixa eu pensar trazer agora. Cara, eu vou lembrar do jogo que eu fui. Deixa eu pensar aqui. Putz, tem bastante experiência boa. Tô até olhando nas cachecóis aqui, qual que dá pra contar. Falar aqui do jogo do mais 05 lá na Alemanha. Uma experiência de Bundesliga, assistir mais 05 e Bayer Leverkusen. E, cara, expectativa zero pro jogo. Mais 05 é um time que pouca gente conhece. Não sei se você de casa que tá ouvindo esse podcast conhece a equipe do mais 05. Pode ser que sim, se você for um pouquinho mais, um cara que aprecia um pouco mais o futebol alemão. Mas é um time ali que vigora sempre no meio de tabela, não chega a brigar por rebaixamento, mas também não chega a brigar por competições europeias, né? E o Mainz, ele fica numa cidadezinha, que é a cidadezinha de Mainz, logicamente, uma cidade que fica perto ali de Frankfurt, que é a cidade maior que tem, mas a cidade de Mainz é muito pequenininha. Não sei te dizer quantos habitantes agora, mas é uma cidade bem pequena, assim, como se fosse um interiorzão, sabe? Aí eu fui sem expectativa nenhuma pra esse jogo, vamos lá, né? Aí, cara, fui chegando perto do estádio, assim, chegando, tipo, a uns 700 metros do estádio, cara,
um barro, mas um barro, cara, tipo, nada asfaltado, assim, como se eu estivesse no meio da roça, assim, tipo, no mato. Como se eu estivesse lá nos meus parentes aqui no interior do Paraná, lá, que eu gosto bastante de visitar lá o pessoal que mora numas fazendas, aqui também numas casas, bem no meio do mato, bem nesse estilão, assim, sabe? Cara, se eu falasse pro pessoal, galera, eu tô na Alemanha, os caras achar que eu tava zoando, porque não é possível. Fui caminhando, assim, aí do nada chegou, passou aqui, olhei pro lado, um monte de plantação, assim, cara, falei, caralho. Aí eu olhei um pouco mais no fundo, assim, no meio do nada, cara, tipo, literalmente no meio do nada, no meio de todas as plantações aqui, terra, um estádiozão todo vermelho, assim, lindo, mas lindo, uma coisa espetacular, cara. Um dos estádios mais espetaculares que eu vi por fora, assim, mais inusitados que eu Isso aí que eu visitei, tu foi já esse tá do Mais no teu 05. canal já? Tá lá já, foi um dos primeiros vídeos que eu Ah, postei até. show. Esse jogo foi de 2019, começo de 2019, fevereiro. Espetáculo, cara, espetáculo de estádio, Opel Arena. Tem o patrocínio, tem até naming rights, né? O estádio Opel Arena. E o Mais tomou 5-1 do Bayer Leverkusen. O Mais 05 tomou 5. Que beleza. Mais 05 tomando 5 aí do Bayer Leverkusen. E o Bayer Leverkusen naquela época tava voando também. Foi uma experiência muito bacana pra essa questão, cara. Totalmente inusitado. Não sabia que era assim o estádio do Mais, mas é literalmente no meio do nada, cara. No meio do nada, tem nada em volta. Coisa linda, cara. Todo vermelho, assim, todo meio que de LED, assim, espetacular. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, vou falar também alguma história, deixa eu só me recordar aqui. Bom, ano passado, juntamente com alguns amigos meus que torcem pro Avaí, eles tiveram uma brilhante ideia, né, de ir, né, num jogo entre Grêmio e Avaí no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Avaí estava muito mal, terminou com 20 pontos na última colocação. Mas aí eu fui, beleza e tal, o rolê foi legal, uma viagem, né, daqui até Porto Alegre, de onde eu tô, mais ou menos uns 500 quilômetros e tal, uma viagenzinha razoavelmente longa ali, mas foi legal. E chegando lá, primeiro tempo, adivinha qual foi o placar do primeiro tempo, Lauro? 0-0. 5-0 pro Grêmio. Nossa senhora! Que beleza! Brinco. 4-0. 4-0. Porra, que beleza. Primeiro tempo. Isso, primeiro tempo. E aí, beleza, né? A gente já aceitou a derrota. E meio que a gente... Acho que foi melhor do que se a gente tivesse... como é que eu posso dizer? E aí eu fui no meio da torcida do Avaí, no caso, né? E aí eu tava ali com eles. E se tivesse sido 2-0, 2-1, provavelmente a galera ali teria se irritado mais do que se tivesse sido essa goleada como foi, né? Porque ali, primeiro tempo, 4-0, tá, beleza, foi a derrota, não tem o que fazer. E aí no segundo tempo a gente começou a meio que dar uma zoada, começar a gritar, eu acredito, vamos virar, e tal. E aí entrou um jogador, né, do Avaí, que ele se chama GG, que nesse dia ele passou a ser chamado de Maestro GG pelo nosso grupo de amigos ali, porque ele era um jogador, né, um meio campo, estilo camisa 10, assim, só que ele era meio ruim, sabe, que jogou no Botafogo, agora tá no Brasil de Pelotas, ele não era muito bom, mas a gente começou a falar, agora sim, o GG vai entrar em campo e vai trazer a vitória pra gente, já tava 6-0 já, 6-0. Tava 6-0? Tava 6-0. Nossa senhora. E o Grêmio perdendo várias chances, ou seja, podia ser uma goleada astronômica. Mas aí, beleza, a gente começou a zoar, o Maestro GG chegou aí e tal. Aí teve uma falta e ele foi cobrado. A gente pensou, agora vai começar, né? E ele foi lá e ele acertou, assim, pra nossa surpresa. A gente até ficou gravando, assim. E a gente ficou muito surpreso. Esse vídeo tá até no YouTube. Meteu o gol? Meteu o gol de falta. Ô, mito. E a gente começou a gritar, vamos virar e tal. E muitos torcedores ali na nossa volta começaram a olhar estranho pra gente, né? Até alguns membros de torcida organizada começaram a encarar a gente, assim. Até a gente deu uma parada, com medo de apanhar dos caras. Mas enfim, aí ele marcou esse gol e terminou 6-1 com o gol do GG. E a gente apelidou ele de Maestro GG e foi muito engraçado. Maestro GG jamais será esquecido pela torcida da Avaí. E foi uma situação engraçada que aconteceu
uma experiência de estádio que a gente teve. E a gente voltou rindo bastante, quase como se o time estivesse vencendo. Mas na verdade é aquele famoso rir para não chorar, né? E pra não chorar com 6-1 ali. Pelo menos É não foi 7, maravilhoso. né? 7-1 É, ali. mas foi quase ali, ó. Esse Teve uma bola na trave só o ali que Brasil foi. carrega. É verdade, é verdade. Então, pessoal, esse foi o podcast Bola pro Mato dessa semana. Não se esqueça aí de compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal do YouTube, que a gente já tá prometendo que a gente vai trazer uns conteúdos exclusivos lá, porque o Lauro tá meio preguiçoso, né? Mas em É, breve, a gente vai trazer uns conteúdos exclusivos pro YouTube e tal. E vamos tentar postar. Já estamos aí na quinta semana, ou quarta semana consecutiva que a gente tá conseguindo postar um episódio por acho que semana. quarta, né? Então tá maravilhoso isso aqui, né? O Lauro e eu estamos conseguindo fazer um negócio bacana aqui. Então, se você puder compartilhar e também deixar o seu feedback aí, E para a não sua perder o opinião. costume, comente o que você estava comendo durante esse programa, por favor, para não É isso perder o aí, é costume. isso aí. Muito bem, muito bem. Então comenta aí o que tu tava comendo Hoje eu durante almocei bife, batata doce, arroz e batata dois doce. ovos fritos. Exatamente. Muito fit. Ovo e batata doce, muito Mas fit, era o tudo nosso frito. amigo Era Lauro. ovo, era frito, o bife era também frito e a batata doce também frita. Então não adiantou de nada. Então era aquele famoso, eu vou comer um Big Mac, mas vou tomar Coca Zero. Era tipo isso. Mais ou menos por aí. Bom, então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Novamente, compartilhe, se inscreva. E é isso aí. Até a semana que vem. E esse foi mais um episódio do Bola pro Mato Podcast.